Parte 12. A verdade não é aquilo que se intenta fazer. Outras pessoas sugerem que a verdade é encontrada nas intenções e não necessariamente nas afirmações. Ou seja, uma afirmação é verdadeira se o autor teve a intenção de ser verdadeiro, ou falsa quando o autor não teve a intenção de ser verdadeiro. Mas, provavelmente, existem problemas igualmente sérios com esta posição. Primeiro, como ocorre com o caso da coerência. O proponente da visão intencionalista da verdade precisa usar uma visão de correspondência da verdade para expressar o seu ponto de vista, pois a própria frase, a visão intencionalista da verdade é verdadeira, não é verdadeira porque ele teve a intenção de que ela fosse verdadeira, mas somente se ela corresponder àquilo que se refere. A palavra verdadeira nesta frase significa correta ou correspondente, pois de outra forma ela não poderia reivindicar qualquer sentido para si. Segundo, muitas afirmações não concordam com a intenção do autor, e mesmo assim elas são erradas. Deslizes linguísticos ocorrem e eles se constituem em inverdades. E se uma afirmação é verdadeira simplesmente porque se teve boa intenção ao escrevê-la, mesmo se constituindo em uma incorreção, todos os erros similares seriam então verdadeiros. Terceiro, se algo for verdadeiro somente porque alguém teve a intenção de expressar a verdade, todas as afirmações sinceras já pronunciadas seriam verdadeiras, mesmo aquelas que são patentemente absurdas. Mas muitas pessoas já estiveram sinceramente enganadas. Por isso, a visão intencionalista da verdade é falha. A verdade não é aquilo que é abrangente. Outros alegam que a verdade pode ser encontrada naquilo que é mais abrangente. Isso significa dizer que a visão que explica a maioria dos dados é verdadeira, e aquelas que não são abrangentes são falsas, ou, pelo menos, não tão verdadeiras. Essa teoria da verdade está longe de ser uma definição compreensiva da verdade por várias razões. Primeiro, como já vimos em outros exemplos, a alegação de que a visão da abrangência da verdade é verdadeira, para ser verdadeira, depende da visão de correspondência da verdade. A palavra verdadeira nesta afirmação significa aquilo que corresponde à realidade, o que é correto. Segundo, a abrangência é, na melhor das hipóteses, somente um teste para a verdade. Não há definição de verdade. Certamente, uma boa teoria explicará todos os dados relevantes e uma cosmovisão verdadeira será abrangente. Entretanto, isto não passa de um teste negativo para a sua veracidade. As afirmações desta visão continuarão necessitando corresponder ao estado alegado das coisas para ser verdadeiro. Terceiro, se uma visão fosse verdadeiramente simples, porque ela é mais enciclopédica, uma visão mais abrangente do erro seria verdadeira, e uma apresentação breve da verdade seria falsa. Automaticamente, as apresentações prolixas seriam verdadeiras e as concisas falsas. Mas isso é um absurdo. É óbvio que se pode ter uma visão exaustiva do que é falso e uma visão incompleta do que é verdadeiro. A verdade não é aquilo que é essencialmente relevante. Dado sequências às ideias de Soren Kierkegaard, outros filósofos existencialistas têm inserido que o que é relevante para a nossa existência ou para a nossa vida é verdadeiro, e o que não é relevante é falso. A verdade é subjetividade, como afirmou Kierkegaard. A verdade é aquilo que é visível. Outro existencialista, Martin Buber, declarou que a verdade é encontrada nas pessoas e não nas proposições. Existem vários problemas com a definição existencial da verdade. Primeiro, a própria afirmação. A verdade não pode ser descoberta nas proposições. É, por si mesma, uma proposição da verdade. Em outras palavras, ela é autodestrutiva. Segundo, o existencialismo confunde a natureza da verdade com a aplicação da verdade. E claro que toda verdade aplicável deve ser aplicável à nossa vida.
ou seja, devemos nos apropriar de toda verdade objetiva de forma subjetiva sempre que possível. Mas isto não significa que a verdade em si seja subjetiva. Terceiro, o existencialismo apresenta uma definição excessivamente limitada da verdade. Mesmo que a verdade seja existencial em algum sentido, nem todas as verdades se encaixam nesta categoria. Existem muitas outras formas de verdade, incluindo a física, a matemática, a histórica e a teórica. Se a verdade, pela sua própria natureza, fosse somente descoberta por intermédio da relevância existencial, nenhuma dessas verdades poderia ser correta. A relevância existencial, como definição completa da verdade, é falha. Quarto, o que é verdadeiro sempre será relevante, mas nem tudo o que é relevante será necessariamente verdadeiro. Uma caneta é relevante para o escritor ateu e um revólver é relevante para o assassino. Mas a relevância desses objetos não faz nem do primeiro um homem verdadeiro, nem do segundo um homem bom. Uma verdade sobre a vida será relevante para a nossa vida, mas nem tudo que é relevante para a nossa vida será verdadeiro. Quinto, muitos existencialistas criam uma falta de dicotomia entre o fato e o valor, relegando as verdades da religião ao domínio do não factual. Isto, entretanto, não é possível, porque não se pode separar o significado espiritual da morte e ressurreição de Cristo dos fatos objetivos de sua morte literal, do túmulo vazio e das aparições físicas. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 a 19. A verdade não é aquilo que faz sentir bem. A visão subjetivista popular é que a verdade proporciona um sentimento de satisfação, enquanto que o erro nos causa um sentimento ruim. Dessa forma, a verdade é encontrada nos nossos sentimentos subjetivos. Muitos místicos e adeptos da nova era se baseiam em versões deste ponto de vista. Entretanto, esta visão é deficiente por várias razões. Primeiro, esta visão é autodestrutiva, pois a alegação de que o que faz sentir bem é verdadeiro, somente é verdadeiro se ela corresponder à maneira como as coisas são de fato. Assim, ela depende da visão de correspondência da verdade para fazer sentido a partir da sua alegação de ser verdadeira, tanto no sentido factual quanto no objetivo. O subjetivismo, na verdade, alega que a sua visão da verdade é correta somente se ela corresponder aos fatos em si e não simplesmente em função dos sentimentos. Segundo, é evidente que más notícias, que nos fazem sentir mal, podem ser verdadeiras. Mas, se o que faz sentir bem é sempre verdadeiro, então isso não seria possível. Notas baixas no boletim não fazem com que o aluno se sinta bem, mesmo que sejam verdadeiras. A verdade é que a verdade normalmente machuca. Terceiro, os sentimentos são relativos às pessoas e, dessa forma, o que parece fazer bem para uma pessoa pode fazer com que a outra se sinta mal. Se isto ocorresse por causa da verdade, então a verdade seria relativa. Mas a verdade como um todo não pode ser relativa, pois a afirmação de que toda verdade é relativa é por si só uma afirmação absoluta. E, portanto, uma verdade absoluta. Quarto, mesmo que a verdade nos faça sentir bem, não podemos aceitar que o que nos faz sentir bem seja necessariamente verdadeiro. Isso é colocar o carro na frente dos bois. A natureza da verdade não é a mesma que o resultado da verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que corresponde ao seu objeto. Agora que as visões inadequadas da natureza da verdade já foram examinadas, resta-nos apresentar as visões positivas a seu respeito. A verdade é descoberta na correspondência. A verdade é o que corresponde ao seu objetivo referente, seja este objetivo abstrato ou concreto. Da forma como ela é aplicada ao mundo, a verdade é a forma como as coisas são de fato. A verdade é contar as coisas como elas realmente são. É claro que pode haver verdade a respeito das realidades abstratas, da mesma forma como ela pode existir para realidades tangíveis. Por exemplo, existem verdades matemáticas e existem também verdades sobre as ideias, tal como as ideias na mente das pessoas.
A verdade é o que representa com precisão este estado das coisas, quaisquer que elas possam ser. Em contraste, a inverdade é aquilo que não corresponde ao seu referente, o objeto. A inverdade não descreve as coisas como elas são, mas como não são. É uma falsa representação da forma como as coisas são. As declarações são falsas se estão erradas, mesmo que o autor delas tenha tido a intenção de dizer as coisas corretas. Argumentos filosóficos a favor de uma visão de correspondência da verdade. Existem muitas razões que apoiam a visão de correspondência da natureza da verdade. A visão de que a verdade é o que descreve com exatidão o objeto referido. Várias delas podem ser citadas aqui. Primeiro, as visões de não correspondência da verdade são autodestrutivas. Como já vimos, repetidas vezes, todos os pontos de vista que não fazem uso da visão de correspondência da verdade implicam uma visão de correspondência dela na própria tentativa de fazer, para negar o modelo de correspondência. Por exemplo, a alegação de que a visão da não correspondência é verdadeira implica que a não correspondência corresponde à realidade. Portanto, a visão da não correspondência não consegue nem mesmo se expressar sem fazer uso da visão de correspondência da verdade. Segundo, até mesmo as mentiras são impossíveis sem que tenhamos uma visão de correspondência da verdade. Se as nossas declarações não precisam corresponder aos fatos para ser verdadeiras, qualquer declaração facilmente incorreta pode ser verdadeira. E se este for o caso, as mentiras se tornam impossíveis, porque qualquer declaração é compatível com qualquer estado específico das coisas. Terceiro, sem a correspondência não poderia haver nem verdade nem erro. Para sabermos se algo é verdadeiro, a oposição a algo falso, é preciso que haja uma diferença real entre as coisas e as declarações que são feitas sobre elas. Mas esta diferença real entre o pensamento e os objetos é precisamente o que implica a visão de correspondência da verdade. Quarto, a comunicação factual ficaria inviabilizada sem a visão de correspondência da verdade. A comunicação factual depende das afirmações informativas, mas essas declarações informativas precisam ser factualmente verdadeiras, ou seja, elas precisam corresponder aos fatos para poder informar corretamente. Além disso, toda comunicação parece depender, em última análise, de algo que é literalmente ou factualmente verdadeiro, pois não podemos saber se algo, como uma metáfora, não é literalmente verdadeiro se não tivermos o entendimento do que seja literal. Sendo assim, concluímos que toda comunicação depende, em última análise, de uma visão de correspondência da verdade. Quinto, até mesmo a teoria intencionalista depende da visão de correspondência da verdade. A teoria intencionalista alega que algo é verdadeiro somente se os seus feitos corresponderem às suas intenções. Consequentemente, dentro do sistema intencionalista, sem a correspondência entre as intenções e os fatos realizados, não há verdade. Argumentos bíblicos a favor de uma visão de correspondência da verdade. De um ponto de vista teológico, é importante saber se os autores bíblicos empregaram mesmo uma visão de correspondência da verdade. Existem muitas linhas de evidência que nos ajudam nessa confirmação. Primeiro, o nono mandamento nos foi entregue dentro de uma visão de correspondência da verdade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 16. Necessita da efetividade da correspondência para que o seu próprio significado seja válido, pois implica que uma declaração é falsa quando não corresponde à realidade. Na verdade, esta é a forma exata como o termo mentira é utilizado na Bíblia. Satanás é chamado de mentiroso, João capítulo 8, versículo 44. A sua afirmação a Eva, certamente não morrereis, Gênesis capítulo 3, verso 4, não correspondia ao que Deus realmente havia dito, a saber, certamente morrerás, Gênesis capítulo 2, verso 17. Ananias e Safira mentiram para os apóstolos ao distorcer o estado real das coisas a respeito das suas finanças. Atos capítulo 5, do verso 1 ao 4.
Segundo, a Bíblia apresenta numerosos exemplos da visão de correspondência da verdade. José disse aos seus irmãos: Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Mas vós ficareis presos e vossas palavras serão provadas se a verdade é convosco. Gênesis capítulo 42, no verso 16. Moisés ordenou que os falsos profetas fossem provados com base no seguinte teste. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Não tenhas temor dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Salomão orou na dedicação do templo. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, isto é, que ela se torne real, que disseste a teu servo Davi, meu pai. 1 Reis, capítulo 8, versículo 26. As profecias de Miqueias foram consideradas verdadeiras e as palavras dos falsos profetas foram consideradas mentiras, porque as palavras ditas pelo primeiro corresponderam aos fatos reais. 1 Reis, capítulo 22, do verso 16 a 22. O que não corresponde à lei de Deus era considerado falsidade. Salmo 119, versículo 163. O livro de Provérbios declara: a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Provérbios capítulo 14, versículo 25. O que implica que a verdade deve ser factualmente correta. Em um tribunal, somente as nossas boas intenções não serão suficientes para salvar a vida de um inocente, quando essa pessoa for injustamente acusada. Somente a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade poderá fazer isso. Nabucodonosor exigiu que os seus sábios descobrissem os fatos e considerou tudo mais como engano. Deuteronômio, Daniel, capítulo 2, versículo 9. As declarações que Jesus fez em João 5,33 implica uma visão de correspondência da verdade. Vós mandastes a João e ele deu testemunho da verdade. Em Atos 24 temos o uso inegável da visão de correspondência. Os judeus falaram de Paulo ao governador. Examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. Mais adiante, Paulo respondeu: tu podes facilmente verificar os fatos. Paulo claramente sugeriu uma visão de correspondência da verdade quando escreveu: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Terceiro, o uso bíblico da palavra erro não dá suporte à teoria intencionalista da verdade, já que ela também é utilizada para se referir a erros não intencionais. Certas ofertas de animais eram erradas, tivesse ou não os ofertantes tido a intenção de fazê-las de forma errada. E assim era necessário mais uma oferta pela culpa para expiar esse erro. Das 5 vezes em que sagar, errar, é utilizado no Antigo Testamento, as referências feitas em Levíticos e Números claramente se referem ao erro não intencional. Além disso, o substantivo erro, utilizado 19 vezes e somente em 2, se refere a erros não intencionais. Somente em Eclesiastes 5, versículo 6 e Eclesiastes 10, no verso 5, a palavra segaga pode ser compreendida como menção a erros intencionais. Para resumir, a Bíblia emprega de forma consistente uma visão de correspondência da verdade. Uma afirmação é verdadeira se ela corresponder aos fatos e falsa se não corresponder. Raramente não encontrarás até mesmo exceções aparentes a este uso. João capítulo 5, versículo 31 parece ser uma exceção. Jesus diz: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isto parece implicar que as afirmações factualmente corretas de Jesus não eram verdadeiras. Entretanto, isto não faria sentido nem mesmo de acordo com a definição de verdade de um intencionalista, pois é óbvio que Jesus tinha intenção de falar a verdade para o seu próprio respeito. O seu objetivo aqui foi declarar que um autotestemunho não seria confirmadamente verdadeiro. Ou, como vemos em Mateus 18, versículo 16, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada, e não somente pela boca da pessoa que o declara. Em outra passagem, Jesus declarou claramente: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. João capítulo 8, verso 14. Querendo dizer que o seu testemunho é factualmente correto, mesmo que as pessoas se recusassem a aceitá-lo.
Se os argumentos bíblicos a favor de uma visão de correspondência da verdade são tão consistentes, por que é que tantos cristãos, e até mesmo alguns que creem na inerrância da Bíblia, alegam aderir a uma visão de não correspondência intencionalista da verdade? Na verdade, a razão é normalmente bastante simples. Existe uma confusão entre a teoria da verdade e o teste da verdade. Ou seja, normalmente ambas as partes são adeptas da teoria da correspondência da verdade, mas divergem na sua descrição de uma verdade por ser testada. Em suma, a verdade deveria ser definida como correspondência, mas pode ser definida de outras formas. Resposta às objeções à verdade como correspondência. As objeções à visão de correspondência da verdade vêm tanto de dentro quanto de fora. Elas emanam tanto de fontes cristãs quanto de não cristãs. As objeções mais importantes de ambos lados são as seguintes. Objeção 1. Quando Jesus disse, eu sou a verdade. João capítulo 14, verso 6. Ele demonstrou que a verdade é pessoal e não proposicional. Isso refuta a visão de correspondência da verdade, em que a verdade é uma característica das proposições ou expressões acerca da realidade. Resposta: o que Jesus disse não refuta a visão de correspondência da verdade. Uma pessoa pode ser verdadeira no sentido de que ela mesma é a realidade a qual aquela afirmação verdadeira se refere. Além disso, uma pessoa também pode corresponder à realidade, da mesma forma que uma proposição o faz, como a expressa imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, no verso 3. Jesus corresponde perfeitamente ao Pai. Ele disse a Filipe, quem me vê, a mim, vê o Pai. Assim, uma pessoa pode corresponder a outra em seu caráter e ações. E nesse sentido, pode-se dizer que as pessoas são verdadeiras ao expressarem a verdade. Objeção 2. Deus é verdade. Contudo, não há nada fora de si mesmo ao que ele possa corresponder. Porém, de acordo com a visão de correspondência, a verdade completa é aquela que representa corretamente a realidade. E como não há nada fora de Deus ao que ele possa corresponder, concluímos que ele não é verdadeiro da maneira como a Bíblia nos informa. Romanos capítulo 3, no versículo 4. Resposta. A verdade como correspondência se relaciona a Deus de várias maneiras. Primeiro, as palavras de Deus correspondem aos seus pensamentos, pelo que consideramos Deus verdadeiro no sentido de que suas palavras são dignas de confiança. Segundo, os pensamentos de Deus são idênticos a eles mesmos, o que representa uma forma de correspondência perfeita. Neste sentido, Deus é verdadeiro para com ele mesmo. Terceiro, se a verdade deve ser compreendida como algo que corresponde a outra coisa, então, neste sentido, Deus não seria verdadeiro. Ele seria simplesmente a realidade final a qual algo corresponde. Quarto, a falácia básica dessa objeção é o uso equivocado da definição. Se a correspondência significa para algo alguma coisa que estiver fora dela, então, obviamente, Deus não pode ser a verdade, mas somente a realidade final, a qual toda verdade precisa corresponder. Se, por outro lado, a correspondência também puder estar do lado de dentro, Deus, por sua vez, pode corresponder a si mesmo da maneira mais perfeita possível. Nesse sentido, Deus é verdade de maneira perfeita por intermédio da autoidentidade. Considere o seguinte raciocínio errôneo. 1. Todos que se submetem à autoridade do Papa são católicos romanos. 2. O Papa não pode se submeter a si mesmo. 3. Logo, o Papa não é um católico romano. O erro se encontra na segunda premissa. Ao contrário da afirmação, o Papa pode se submeter a si mesmo. Basta que ele mesmo siga as diretrizes que ele estabelece para todos os católicos romanos, incluindo-se aí a sua própria pessoa. Da mesma forma, Deus pode, na verdade, vive de acordo com sua própria autoridade. E nesse sentido, ele é verdadeiro para com ele mesmo e, portanto, não pode mentir. Hebreus, capítulo 6, no verso 18. Resumo da definição de verdade. A verdade pode ser testada de diversas maneiras, mas deve ser compreendida somente de uma, a saber, por intermédio da correspondência. Pode haver diferentes formas de defender as diversas reivindicações da verdade, porém existe somente uma forma apropriada de se definir a verdade. A confusão entre a natureza da verdade e a verificação da verdade está no centro da rejeição de uma visão de correspondência da verdade. De maneira similar, existe uma diferença entre o que é a verdade e o que faz a verdade.
a verdade é correspondência, mas elas têm certas consequências. A verdade em si não deve ser confundida com os seus resultados ou com a sua aplicação. A falha em fazer a distinção nos leva a visões erradas acerca da natureza da verdade. A verdade é aquilo que corresponde ao objeto referido, isto é, ao estado das coisas que ela alega descrever. O erro é o que não corresponde. A natureza da verdade como algo absoluto. A verdade não é somente correspondência, ela é também absoluta. A teologia evangélica é pregada com base na premissa de que a Bíblia é a verdade. João capítulo 17, verso 17. E não apenas mais uma verdade, ela é a palavra de Deus. João capítulo 10, verso 34 e 35. E Deus não pode mentir. Hebreus capítulo 6, verso 18 e Tito capítulo 1, verso 2. Dessa forma, o cristianismo não é certo somente para mim, ele é certo para todas as pessoas. Ele não é verdadeiro somente de uma forma subjetiva, mas se constitui em uma verdade objetiva. Esta visão, é claro, vai de encontro à corrente majoritária do pensamento da nossa cultura relativista. Portanto, ela exige um debate e uma defesa da natureza absoluta da verdade. A visão relativa da verdade. A palavra relativo pode significar várias coisas. Por um lado, algumas coisas são verdadeiras somente para algumas pessoas, mas não para todas. Por outro, algumas coisas são verdadeiras somente para algumas épocas, mas não para todos os tempos. Ou pode ser que algumas coisas sejam somente verdadeiras em alguns lugares, mas não em todos os lugares. Por verdade absoluta, referimos-nos que algo é verdadeiro para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Uma resposta aos argumentos a favor da visão relativa da verdade. Nos tempos atuais, a ideia da relatividade da verdade é bastante popular. Entretanto, a verdade não é determinada pelo voto da maioria. Vamos analisar, então, as razões em que as pessoas apresentam para acreditar que a verdade é relativa. Algumas coisas são verdadeiras somente em algumas épocas. Primeiro, os relativistas argumentam que algumas coisas são verdadeiras em algumas épocas, mas não em outras. Por exemplo, as pessoas uma vez acreditaram que a Terra era quadrada. Hoje sabemos que estava errado. Parece que a verdade muda com o passar do tempo. Mas será mesmo? Será que a verdade mudou? E a nossa concepção de verdade é que se modificou? Certamente, o mundo não se alterou da forma de uma caixa para o de uma esfera. O que se modificou foi a nossa crença e não o planeta. A mudança ocorreu de uma falsa afirmação para uma verdadeira. Algumas coisas são verdadeiras somente para algumas pessoas? Segundo, outras coisas parecem ser verdadeiras somente para algumas pessoas, mas não para outras. Por exemplo, eu estou com calor. Pode representar uma sensação real para mim, mas você pode estar sentindo frio. Será que isso não é um exemplo de uma verdade relativa? Não mesmo. Na verdade, a afirmação eu, Norman Gleis, estou com calor, dita em 1º de maio de 2001, é verdadeira para todos os seres humanos deste planeta. Por quê? Porque não é verdade para ninguém mais que Norman Gleis não sentiu calor no dia 1º de maio de 2001. Na verdade, a afirmação que eu fiz de que estava com calor não é somente verdadeira para todas as pessoas, mas também verdadeira em todos os lugares. E será verdade ao longo de todo o planeta. Em Moscou, Pequim, Washington, até mesmo no espaço sideral, que Norman Gleis sentiu calor no dia 1º de maio de 2001. E se é verdade para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas, estamos diante de uma verdade absoluta. De modo que aquilo que a princípio parecia relativo passou a ser imutável. Tomemos agora mais um exemplo de uma suposta verdade relativa. Se um professor, ao olhar para sua turma, diz: a porta dessa sala fica à minha direita. Quando a porta fica ao lado esquerdo da turma, a verdade aparentemente seria relativa para o professor, já que ela é falsa para a turma. Entretanto, isso não é verdade, já que o ponto de referência desta frase é a posição onde está o professor e não a posição dos alunos. O fato de a porta estar à direita do mestre se constitui uma verdade absoluta, pois jamais será verdadeiro para ninguém em lugar nenhum, em tempo algum, que a porta estava à esquerda do professor. Mas será sempre, em todos os lugares, para todas as pessoas, verdadeiro que a porta estava à direita dele. Da mesma forma, a outra verdade de que a porta estava à esquerda da turma sempre será verdadeira para todas as pessoas e em todos os lugares.